Muito boa tarde. Nós estamos realizando hoje um encontro sobre o pensamento de Paul Ricoeur. O título desse encontro representa, na verdade, um recolhimento de atividades realizadas com o meu grupo de pós-doutorandos durante o ano de 2017 até agora. Então, é um encontro em que nós contemplamos o pensamento do Paul Ricoeur a partir das pesquisas que os pós-doutorandos fizeram. O grupo de pós-doutorandos, então, que eu tive o prazer, realmente, a alegria de acompanhar ao longo desse ano passado e parte desse ano, ele foi composto e é composto pelo professor José Vanderlei Cardoso, da Universidade Federal do Piauí, Paulo Gubert, da Universidade Católica de Pelotas, Adriane Mepes, da Universidade Católica também de Pelotas, José René Costa, da Unifra. E nessa tarde também, ao final das atividades, o professor Vicente, que fez doutorado sobre Paul Ricoeur, vai apresentar então uma parte das suas pesquisas sobre o doutorado que ele concluiu esse ano. Eu gostei assim de registrar aqui a importância e a beleza do trabalho com esses pós-doutorandos ao longo desses meses em que trabalhamos juntos, porque realmente foi muito proveitoso o encontro, o debate e as atividades que nós realizamos nesse período. Bom, da minha parte, então, feita essa abertura, eu gostaria de dizer assim que a temática desse evento, ela fica em torno basicamente das questões éticas implicadas no pensamento do Paul Ricoeur. E como abertura desse evento, dessa atividade, eu apresento então uma parte de uma pesquisa relativa a filosofia de Paul Ricoeur, onde faço um entrelaçamento entre hermenêutica e ética. E o título, então, da minha fala, dessa fala da abertura, é o seguinte: Pressupostos e implicações éticas da prática hermenêutica. E como epígrafe desse texto, eu usei uma afirmação do Paul Ricoeur, que é a seguinte: interpretar é explicar o modo de ser no mundo exposto diante do texto. Então, interpretar é explicar o modo de ser no mundo exposto diante do texto. E da realidade da hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, eu trago uma afirmação de D.N. Schmidt, que é um importante intérprete da obra de Gadamer, que diz o seguinte: quando tomo um texto em minhas mãos, quando entro em uma conversa ou me ligo aos idiomas da vida, as apostas são altas e, ao final, o que está principalmente em questão é quem sou eu e quem me tornarei, como serei com os outros. Eu leio o objetivo principal desse trabalho, que é de justificar a perspectiva de que a prática hermenêutica, enquanto uma proposta filosófica, ela é irredutível à extração de sentidos ocultos ou à explicitação de estruturas dos textos, mas ela comporta pressupostos e implicações éticas. À esteira da obra de Paul Ricoeur, mostrarei, por um lado, que os textos literários fazem parte da ética à medida que criam distintos experimentos mentais sobre ideias e valores. Por outro lado, fundamentarei que o exercício interpretativo da literatura consiste numa prática ética, à medida que o leitor, ao se expor e se deixar implicar diante do mundo da obra literária, se autocompreende e assim orienta sua praxis. Para efetivar esse meu propósito, apresento inicialmente pressupostos éticos presentes nos textos ficcionais. Depois disso, explicito a noção de hermenêutica em Ricoeur, utilizada para a interpretação da literatura. E, ao final, proponho 5 implicações éticas oriundas da prática hermenêutica relativa aos textos ficcionais. Justificarei, assim, com esta reflexão, o elo íntimo
embora nem sempre tão tácito, que há entre o jogo livre da imaginação, que dá origem aos textos ficcionais, e a ética enquanto orientação de vida. Então, o texto está dividido em 3 momentos básicos. O primeiro momento, pressupostos éticos presentes nos textos ficcionais. Depois, eu apresento algumas características da hermenêutica de Paul Ricoeur. E, ao final, eu apresento o que eu chamo de implicações éticas da prática hermenêutica relativa à literatura, basicamente. Dada a impossibilidade de leitura de todo o texto, eu vou extrair algumas observações mais importantes aqui, porque o objetivo principal realmente é mostrar em que medida nós, quando compreendemos os textos, quando nós compreendemos os fatos, quando nós estamos querendo compreender as pessoas, nós estamos efetivando algum tipo de exercício ético. E, no caso mais específico aqui, relativamente aos textos ficcionais. A questão problemática relativamente aos textos ficcionais em se fazendo a pergunta sobre ética, é assim, como nós podemos fazer o elo entre a ética e o imaginário, esta coisa que é tão incerta, tão desprovida de horizontes. E uma justificativa importante para o que eu chamo de pressuposto ético presente no texto ficcional, ela foi apresentada pelo Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nos diz o seguinte: o mundo da ficção é um laboratório de formas na qual nós ensaiamos as configurações possíveis da ação para experimentar a sua consistência e a sua plausibilidade. Enquanto laboratório de ensaios, a ficção, por um lado, constitui uma suspensão, uma eporré da linguagem cotidiana, e por isso, por outro lado, ela possibilita criar e ou ratificar outros modos possíveis de ação. A ficção, neste sentido, institui-se como um conjunto de experimentos mentais, onde se testam a consistência, a plausibilidade, a razoabilidade e o sentido de novos valores e ações. A contribuição ímpar da ficção para a ética reside no fato de que ela, poeticamente, ensaia variações imaginativas sobre o real, sobre as ações humanas, e pode realizar tais experimentos porque se distancia do mundo real, pois é neste estado de não compromisso que ensaiamos ideias novas, valores novos, novos modos de estar no mundo, portanto, novas possibilidades de praxis. Em uma outra afirmação ainda do Paul Ricoeur, mostrando a constituição, vamos dizer, ética dos textos ficcionais, esta aqui que ele nos apresenta no texto, do texto à ação. Diz então Paul Ricoeur: se por um lado a literatura parece enfraquecer e dispersar o sentido no devaneio flutuante, por outro lado, a imagem introduz em todo o processo uma nota suspensiva, um efeito de neutralização, numa palavra, um momento negativo, graças ao qual todo o processo é colocado na dimensão do irreal. O último papel da imagem não é apenas difundir o sentido nos diversos campos sensoriais, mas suspender a significação na atmosfera neutralizada no elemento da ficção. A imaginação é exatamente aquilo que todos entendemos por isso, um jogo livre, com possibilidades, num estado de não compromisso em relação ao mundo da percepção ou da ação. É neste estado de não compromisso que ensaiamos ideias novas, valores novos, novos modos de estar no mundo. Sobre a dimensão ética, portanto, dos textos ficcionais, é o suficiente isso que eu apresentei agora, brevemente, sobre Paul Ricoeur. Sobre a hermenêutica do Paul Ricoeur propriamente, eu gostaria de destacar
alguns aspectos apenas, porque são vários elementos que estão envolvidos na hermenêutica do Paul Ricoeur. E a principal que eu retomo aqui é a seguinte: para propósito da nossa reflexão, assumo aqui a noção de hermenêutica ricoeuriana enquanto uma réplica da distanciação fundamental que constitui a objetivação do homem nas suas obras de discurso. E a forma de se dar a hermenêutica em Paul Ricoeur é essa da circularidade entre o intérprete e o texto. E esse é o aspecto, então, que eu começo a explicitar aqui, porque no confronto com a literatura o que importa é essa relação circular que se estabelece entre o intérprete e o texto. Então, com o deslocamento da ênfase da compreensão do outro para a compreensão do mundo de sua obra, Ricoeur introduz uma nova abordagem da metodologia da hermenêutica, isto é, do círculo hermenêutico. Ele está de acordo com pensadores do romantismo sobre o fato de que a compreensão de um texto não podia ser um procedimento objetivo nos moldes do procedimento científico moderno, mas que implicava necessariamente uma pré-compreensão, exprimindo a maneira na qual o leitor e obra estavam incluídos. Por isso, introduz-se um tipo de circularidade entre a compreensão do texto e a compreensão de si mesmo. Aqui detecto um indicativo ético que retomaremos mais adiante, ou seja, a compreensão de texto implica uma autocompreensão por parte do intérprete e isto se efetiva circularmente. Ao interpretar, não apenas é possível ampliar o conhecimento e informações sobre determinado objeto, mas alargar o leque de possibilidades da ação que nos torna mais nós mesmos, mais livres e, portanto, mais felizes. Ricoeur, assim como criticou a hermenêutica romântica e historicizante, questionou e reformulou a noção de círculo hermenêutico em voga, ao introduzir um componente ético. Palavras, então, do Paul Ricoeur. O círculo hermenêutico não é corretamente entendido da forma como é apresentado. Primeiramente, como um círculo entre duas subjetividades, a do leitor e a do autor. Em segundo lugar, como a projeção da subjetividade do leitor sobre a própria leitura. A primeira correção a fazer à noção de círculo hermenêutico é de que aquilo que nos apossamos, conforme palavras agora do Ricoeur, né? Aquilo de que nos apossamos, que tornamos nosso, não é uma experiência alheia ou uma intenção distante, mas o horizonte de um mundo para o qual uma porta se abre. A segunda correção que ele propõe é de que o leitor compreende-se a si mesmo diante do texto, de frente para o mundo da obra. Compreender a si mesmo diante em face de um mundo, é exatamente o contrário de se projetar, de projetar suas próprias crenças e de seus próprios preconceitos. É, em vez disso, deixar a obra e seu mundo expandir o horizonte da compreensão que tenho de mim mesmo. Ricoeur defende a proposta do círculo hermenêutico como uma metodologia apropriada à interpretação à medida que institui uma circularidade virtuosa entre o mundo do texto e o mundo do leitor. Então, a interpretação do Paul Ricoeur, ela pode ser compreendida assim, basicamente como essa circularidade entre o mundo do texto e o mundo do leitor. Em palavras de Gadamer, haveria acontece, na verdade, uma fusão de horizontes entre o horizonte do intérprete e o do texto. O que Paul Ricoeur aqui está nos mostrando que é uma circularidade entre o mundo do texto e o leitor, né? Então, fusão de horizontes Gadamer e esse círculo hermenêutico em Paul Ricoeur. Bom, o título da minha exposição era Pressupostos e Implicações Éticas da Prática Hermenêutica. Então, eu passo agora a apresentar as implicações éticas da prática hermenêutica, sempre pensando a prática hermenêutica relativamente aos textos literários. Então, implicações éticas oriundas da prática hermenêutica ricoeuriana. Em primeiro lugar,
a teoria da interpretação de Ricoeur concedeu ênfase justamente à abertura de mundo propiciada pelo texto. Os textos ficcionais instituem perspectivas novas de viver e de agir, mediante o jogo da imaginação, cuja leitura propicia que novos mundos configurem a compreensão de nós mesmos. A exposição e o confronto com novos mundos, novas possibilidades de ser e de agir, pela atividade interpretativa, faculta ao intérprete uma compreensão de mundo, de autocompreensão que direciona seu modo de agir. O importante no exercício interpretativo não é, pois, nem a apreensão do que o autor intencionou dizer, nem a extração de sentido codificado no texto, mas a reconfiguração da autocompreensão e, por consequência, da ação do leitor. Com isso, contrariamente à tradição do cogito e à pretensão do sujeito de se conhecer a si mesmo por intuição imediata, é preciso dizer que nós apenas nos compreendemos pela grande digressão dos signos da humanidade depositados nas obras da cultura. Essa é a afirmação do Paul Ricoeur. O exercício interpretativo é ético porque, ao possibilitar a ampliação da compreensão sobre o real, afeta o modo de perceber, de olhar e também de agir do intérprete. Uma compreensão mais curta do real implica numa ação mais estreita e menos livre. Um olhar mais universal implica numa decisão mais livre e responsável. Ao ler um texto ficcional, o leitor é levado a lidar e a jogar seus experimentos mentais éticos acerca da validade, do sentido e da aplicabilidade de determinados valores. O leitor, ao se confrontar com mundos novos tecidos pela imaginação criadora, de forma mais ou menos explícita, revisa, recompreende e refigura seu mundo em termos teóricos e práticos. É neste sentido que, para Paul Ricoeur, o texto é a mediação pela qual nós nos compreendemos, portanto, a nós mesmos. Para Ricoeur, a apropriação pela refiguração do mundo da obra é de uma proposta de mundo, não como algo que está atrás do texto, nem como se fosse uma intenção escondida. Ou seja, o que se deve, de fato, interpretar num texto é uma proposta de um mundo tal que eu possa habitar e nele projetar um dos meus possíveis mais próprios. Dito isso, ele extrai a seguinte conclusão que explicita exemplarmente em que medida a tarefa ética da sua concepção de hermenêutica, a saber, e aí eu leio a afirmação do Paul Ricoeur sobre esse entrelaçamento entre exercício interpretativo de um texto literário enquanto uma prática ética, nas palavras do Paul Ricoeur. Compreender é compreender-se diante do texto. Não impor ao texto a sua própria capacidade finita de compreender, mas expor-se ao texto e receber dele um si mais vasto, que seria a proposta de existência, respondendo de maneira mais apropriada à proposta de mundo. A compreensão é, então, exatamente o contrário de uma constituição de que o sujeito teria a chave. Seria, nesta perspectiva, mais justo dizer que o si é constituído pela coisa do texto. Esse é o primeiro item, então, que eu consegui apresentar, e vou apresentar mais um item, então, relativamente a essa interpretação, vamos dizer, essa implicação ética da leitura de um texto literário. Vinculado à implicação ética advindo da hermenêutica enquanto exercício de compreensão e de autocompreensão, encontro a interpretação enquanto exercício de aplicação, de justificação do modo de ser e de agir no mundo que o intérprete efetiva, mais ou menos conscientemente ao ler um texto. Nas palavras do Ricoeur,
Se já não podemos definir a hermenêutica pela investigação de um outrem e das suas intenções psicológicas que se dissimulam atrás do texto, e se não queremos reduzir a interpretação à desmontagem das estruturas, o que fica para interpretar? E aí o Ricoeur responde: interpretar é explicar o modo de ser no mundo exposto diante do texto. Na leitura dos textos literários, em confronto com o mundo da obra que eles apresentam, o intérprete é levado, mais ou menos explicitamente, a analisar, a cotejar e a judicar sobre seu modo de ser e de agir. Ao interpretar um texto, o leitor realiza uma espécie de exercício comparativo e, por isso, judicativo de suas ações e as dos outros entre o mundo com o qual se depara no texto e seu mundo. Nesse sentido, interpretar é um exercício judicativo, ético, por efetivar a comparação entre modos, o ideal criado e o factível de ser realizado, possíveis de ação. Além disso, o texto escrito contém sempre um componente persuasivo, isto é, seu autor procura oferecer ao leitor que interfere em sua praxis. Ao interpretar o texto, o leitor não apenas se encontra diante de uma realidade neutra, ou por assim dizer, que lhe é indiferente, mas precisa julgar, ponderar, escolher, ou seja, se posicionar diante de sua proposta de mundo. A praxis hermenêutica envolve, implícita ou explicitamente, essa face valorativa do mundo diante do qual o intérprete se posiciona em termos éticos e não apenas cognitivos. E para concluir a minha fala, que é uma fala de abertura apenas, e aí eu volto a falar sobre as atividades dessa tarde, concluo. Enfim, sustentamos que não é suficiente criar boas e muitas leis ou códigos de ética para vivermos melhor. O que nós mostramos aqui é que a formação ética, enquanto orientação de uma vida melhor em instituições justas, se efetiva também pela interpretação de textos literários. Se podemos dizer que somos o que lemos, podemos também dizer agora que a praxis humana será tão melhor quanto mais for alimentada pela leitura da literatura. Glosando a afirmação de Ricoeur, ao interpretar, nós não apenas explicamos o nosso modo de ser no mundo exposto diante do texto, mas nos compreendemos mais e melhor, ou seja, nós realizamos um exercício de orientação da nossa praxis. Interpretar é, na verdade, jogar com o mundo possível criado pela literatura, e nesse exercício o importante é se deixar afetar em termos teóricos e práticos. Muitíssimo obrigado pela essa apresentação e por essa fala inicial, por esse espaço, pela presença de vocês. Nós começamos na hora porque tem um tempo de gravação e essas atividades estão gravadas, e eu retomo então aqui aquilo que eu falei no início. Esse aqui é um evento reunindo pós-doutores que eu acompanhei ao longo de 2017 e 2018, Paulo Gubert, que está aqui presente, o Vicente, que está aqui, embora o Vicente não tenha feito pós-doutorado, mas fez o doutorado nesse período, juntamente com os demais pós-doutorandos, o Vanderlei, e duas pessoas tiveram problemas. Uma teve um problema de saúde, a Adriana Möps, que acabou não podendo vir, e o René, que teve um problema profissional. Bom, nós damos então andamento agora a essa atividade, sempre lembrando assim, os três que vão apresentar os trabalhos, eles têm 25 minutos para apresentar o seu texto, e nós temos 5 minutos então para o debate, a abertura então para questões para o público. Na ordem então de apresentação, eu chamo aqui o Paulo Gubert, que é da... Não, desculpe, é o Vanderlei Carneiro.